Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 8 de setembro de 2024, 9 horas da manhã no horário de Brasília, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um ataque com drones e mísseis russos, né, que chegou a causar um incêndio aqui em Kiev e também um drone que ultrapassou o espaço aéreo da Romênia aqui no sul. Novidades aí, mas nada de muito significativo no final das contas, né? Na linha de frente não temos nenhuma grande mudança, continuam os mesmos movimentos que a gente viu nos últimos dias, mas os russos estão apavorados porque, segundo eles, os ucranianos estão colocando um grande número de reservas na região de Kursk, indicando que vai haver mais uma ofensiva naquela região. Essa é a opinião dos russos, a gente não sabe até que ponto isso é verdadeiro, né? Bom, do lado diplomático da coisa, os russos estão muito chateados porque um estudante latino-americano foi para a Rússia e tirou foto com mais de 300 mulheres russas, comendo as russas todas, né? Aquele negócio, você sabe, os maridos delas estão lá na linha de frente, né? Elas estão abandonadas em casa. O latino foi lá na Rússia e se aproveitou disso daí, uma espécie de mamãe falei do outro lado, né? E os russos estão muito chateados com isso e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, isso parece muito mais propaganda para incentivar pessoas a irem para a Rússia para serem pegas, para lutarem na guerra, né? Então, se você está achando, mamãe falei, por favor, tome cuidado com essa propaganda, você vai chegar lá, vai ser colocado na linha de frente ao invés de conseguir comer as russas, tá? E vamos falar também da campanha de desinformação russa contra os Estados Unidos, que está sendo investigada pelo DOGE e que apontou que existem telefones brasileiros envolvidos no esquema, né? Você lembra que o DOGE americano, o Departamento de Justiça americano, está investigando alguns influenciadores lá nos Estados Unidos que teriam recebido dinheiro através da Tenet Media. A gente falou sobre isso outro dia aqui no canal, né? E agora saiu uma outra investigação do DOGE sobre sites com desinformação da guerra da Ucrânia e que entre esses sites haviam alguns que foram criados com números de telefone brasileiros. Tudo isso está sob investigação lá do Departamento de Defesa americano. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso lá no canal Ancapsu, mas a gente fala sobre isso aqui também, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Faço o Programa com o C# da Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um ataque com drones e mísseis russos de ontem para hoje. Foram 4 mísseis de cruzeiro Ha-59-69, apenas um foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana. Os outros 3 mísseis se perderam, não atingiram o alvo. Dos 23 drones Shahed que foram lançados, 15 foram derrubados pela defesa antiaérea e mais 2 por medidas de guerra eletrônica, né, por sistemas de guerra eletrônica, de forma que ainda teve aí um total de 6 drones que atingiram alguma coisa. Em Kiev a gente tem essa coluna de fumaça aqui que não dá para saber se foi causada por algum desses drones ou se foi uma explosão. Na verdade, o pessoal está falando que parece que foi simplesmente uma explosão nessa região, um acidente, não teria ligação direta com o ataque de drones e mísseis feitos pelos russos, mas a gente não sabe, né? Tem realmente, de fato, uma coluna de fumaça sobre Kiev ali, em alguma coisa pegou fogo por ali, né? A região sul da Ucrânia foi alvo de ataque também, principalmente aqui em Odessa, né? Parte dos drones e mísseis foi aqui na região de Odessa, e a gente tem a informação aqui do governo romeno, que os militares romenos, um dos drones Shahed entraram no espaço aéreo romeno, e de acordo com o Ministério da Defesa da Romênia, inclusive eles colocaram aviões, né, colocaram os aviões no ar para proteger a Romênia desses drones, né? Agora, a diferença nesse caso é que, olha só a estratégia que eu venho falando para vocês aqui. Ó. Eles entraram 75 quilômetros dentro do território da Romênia. Eu já expliquei para vocês qual é que é a estratégia russa para minar o artigo 5º da OTAN, né? Esse negócio, caiu na fronteira, ali logo depois da fronteira caiu um drone. Não, mas isso não é nada, pô, foi sem querer, caiu um drone ali sem querer e coisa e tal. E devagarzinho eles vão expandindo isso, eles vão aumentando essa área que eles atingem, de forma que sempre vai ser um acidente, sempre não vamos acionar o artigo 5º da OTAN por causa disso daqui, né? Foi só um drone que entrou 75 quilômetros dentro do território
romeno, não justifica acionar o artigo 5º da OTAN, e daqui a pouco os drones estão caindo lá em Bucareste, estão caindo lá em Varsóvia, estão caindo dentro dos países da OTAN e ninguém faz nada, porque, bom, semana passada teve outro que caiu pertinho, por que a gente vai fazer agora? Por que vai acionar o artigo 5º agora, né? Essa é a estratégia russa de fazer isso daí. Se a OTAN não se preocupar com isso, não estabelecer algum tipo de limite para esse tipo de coisa, daqui a pouco os drones estão caindo em Bucareste, estão caindo em Varsóvia. Ah, mas foi acidente, foi só um drone que avançou 100 km, 300 km dentro da Romênia e atingiu Bucareste, mas foi um acidente, então vamos deixar para lá, nada de acionar o artigo 5º da OTAN, né? Pois é o que eu falo para vocês. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, falando sobre a linha de frente, particularmente de Kursk, os russos estão tentando retomar alguns vilarejos. Esse aqui é o vilarejo de Zamost, e os russos continuam usando bombas planadoras contra o próprio território, destruindo totalmente o vilarejo. E, curiosamente, isso tem feito muito pouca diferença, tá? Os russos continuam não conseguindo retirar os ucranianos de lá, mas conseguem, mas deixam os próprios habitantes numa posição ruim, né? Destroem totalmente a cidade ali, né? Falando sobre alguns bloggers de Telegram lá dos russos, né? Aqui o Chapisky veterana na região de Kursk, 2 mudanças significativas aconteceram do lado do inimigo, no caso do lado dos ucranianos, do ponto de vista tático, né? Primeiro que as unidades da Guarda Nacional foram trazidas para a região, principalmente o 11º Batalhão da Guarda Regional, transferido da região de Kherson. Esses são os mesmos grupos móveis, né, com drones, operadores de drones e uma segunda linha de defesa. Isso o inimigo está formando a defesa, fazendo uma penetração mais séria e ninguém vai sair tão rápido dali. Aparentemente também estão trazendo outras unidades que não estavam diretamente envolvidas em combate ali da região do Dnipro, né? Então a Ucrânia está retirando as brigadas que estavam aqui na região do Dnipro, não estavam fazendo combate direto, porque estavam aqui na região justamente em que o rio faz a divisa entre as tropas russas e as tropas ucranianas, e estão colocando essas tropas aqui na região de Kursk, né? Também a 49ª Brigada de Engenharia de Assalto, que foi recentemente criada, né? Foi colocada na região de Kursk para prover suporte, principalmente técnico, para ofensivas de larga escala, ou seja, o pessoal está se preparando para novas ofensivas ucranianas ali. Essa é a visão dos russos. A gente não sabe se realmente é esse o planejamento ucraniano, né? Os russos reclamando aqui, na direção de Kursk, precisamos de guerra eletrônica como ar. Tem isso, até soldados individuais têm pouca chance contra os ucranianos, né? Você pode passar pano para alguém que está fazendo besteira na televisão, falando besteira na televisão, mas não tem como evitar a morte das pessoas na linha de frente, né? O cara está chateado aqui porque fica jogo de empurra lá nos russos e ninguém é responsável por nada. No final das contas, a situação ali em Kursk está complicada para eles, né? O War Translate traz aqui que tem um pouco de pânico, né, nos canais russos, justamente com as forças armadas ucranianas trazendo novas reservas para Kursk, fortalecendo a segunda linha de defesa e, no final das contas, o batalhão voluntário Fantasma da Novorússia anunciou a criação de um novo ramo ali em Kursk, dizendo que vai ficar por ali por um longo tempo, né? Ou seja, isso daí, os ucranianos, segundo os russos, os ucranianos estão fortalecendo as posições ali em Kursk para uma nova ofensiva ali na região. Vamos aguardar, né? E também comentando sobre a situação em Kursk, o Sladkov, que é um jornalista de guerra lá, disse que tem poloneses, alemães, franceses, ingleses, todo mundo está tomando parte das operações ali, mas curiosamente ele não explica por que nenhum prisioneiro de guerra estrangeiro foi tomado pelos russos lá, né? Ou seja, a situação deve estar feia em Kursk para os russos, porque justamente vocês sabem como é que é a psicologia russa, né? Eles não admitem estarem perdendo para ucranianos. Aí ficam inventando essa história de que não são franceses, americanos, ingleses e alemães e poloneses e não sei o que lá, não pode dizer que são ucranianos. Sinal que eles estão perdendo feio lá em Kursk, né? Estão tomando uma coça. E ele também fala sobre a escala das perdas econômicas que a Rússia está sofrendo na região de Kursk devido à invasão, né? Segundo ele,
centenas de milhares de pessoas tiveram que sair da região por elas próprias, e isso vai ter um sério impacto econômico nos negócios ali na região, né? Mas isso daí não é nada perto do que a Rússia como um todo vai sofrer economicamente por muitas décadas para pagar o prejuízo que causaram na Ucrânia, né? Bom, falando sobre a região de Toretsk, ali em New York, né? Como vocês sabem, os ucranianos estão fazendo um contra-ataque ali em New York, estão retomando espaço. Aqui na região de Toretsk, esse vídeo mostra 6 peças de artilharia russas destruídas ali pelos ucranianos na região, né? Toretsk, vocês sabem, é essa região aqui. Toretsk aqui, New York aqui. Os ucranianos estão fazendo um contra-ataque aqui em New York e continuam as batalhas fortes nessa região por aqui, né? Aqui todas as peças de artilharia destruídas ali. Aqui um vídeo feito pelos ucranianos mostrando onde eles estão ali na região de New York. Então, essa aqui é a cidade de New York e os ucranianos estão nessa posição aqui. Ou seja, avançaram mais um tanto aqui, já estão bem no centro de New York, os ucranianos nesse contra-ataque que eles estão fazendo aqui, né? Bom, a gente também tem informação sobre Vuhledar, né? O Reporting from Ukraine é um canal muito bacana, recomendo muito sempre o pessoal assistir, né? Em português é Boletim da Ucrânia, tem também um canal em português deles. Eles estavam falando aqui sobre a estratégia russa na região de Vuhledar, né? Vuhledar, vocês sabem, é essa cidade aqui. É uma cidade considerada uma fortaleza, né, porque ela fica no alto, tem prédios muito altos. Então, os russos estão tentando tomar a cidade já há muito tempo, já é o 5º ataque direto a Vuhledar que eles fazem, não conseguem. E parece que agora a estratégia russa consiste em fazer um cerco aqui pela retaguarda de Vuhledar. Ou seja, eles estão, na verdade, eles continuam o ataque direto a Vuhledar, mas estão fazendo aqui através de Vodiane. A ideia deles é vir aqui por Prestivka, em direção a essas outras cidades aqui e fechar o cerco nessa região para tomar Vuhledar, né? Essa é a ideia dos russos, mas é lógico, eles tiveram um problema, né? O problema que eles tiveram é justamente que quando eles começaram o avanço aqui nessa região aqui de Prestivka, eles esqueceram que há uma montanha aqui, uma colina nessa região que minha cabeça está atrapalhando, deixa eu tirar minha cabeça aqui. Existe uma colina nessa região aqui que, no final das contas, impediu que eles avançassem, né? Os ucranianos conseguiram conter o avanço russo nessa região aqui, de forma que está difícil eles fazerem esse plano de contornar toda a área, né? Tem um rio aqui que ainda é mais uma posição defensiva que os ucranianos vão usar aqui nessa região. Então, de fato, os russos avançaram aqui, tomaram essa cidade de cá, de Prestivka, né, mas não estão conseguindo fazer o plano deles de tomar Vuhledar e continuam perdendo uma grande quantidade de soldados aqui no ataque direto a Vuhledar, né? Bom, os ucranianos têm usado nessa direção e também ali em Toretsk, em direção a Pokrovsk, os chamados drones dragão, né? Agora o nome que eles estão dando para esses drones incendiários é drone dragão, porque, né, cospe fogo, né, e tem sido muito efetivo isso. A gente já mostrou posições russas totalmente destruídas por esses drones dragão, forçando os russos a sair ali da região, né? Mais um caso aqui em que um drone faz um estrago grande ali na posição russa naquela região. Está sendo algo muito efetivo, né? E um outro problema que os russos estão enfrentando também é devido à falta de cartuchos com problemas, cartuchos que não funcionam, né? Os russos estão fazendo produção acelerada, estão importando coisas da Coreia do Norte e tudo isso com uma qualidade muito baixa, de forma que lá na linha de frente eles acabam tendo problemas, né? Então ele tem visto aqui uma grande quantidade de cartuchos DUD, que eles chamam, cartuchos que não funcionam, que você dispara e a coisa não funciona para os russos, né? E os russos estão reclamando também que muitas cargas de artilharia estão vindo de fontes diferentes e têm pesos de pólvora diferentes, né? Quando você faz as contas da artilharia, você faz o cálculo de quanta pólvora, quanto explosivo você precisa colocar para fazer o projétil chegar na posição desejada, né? E você conta com isso, com determinadas cargas que você coloca depois do cartucho no obus ou no canhão. E essa carga ela tem um peso específico, só que como está vindo de um monte de lugar diferente, um monte de fabricante diferente, as indústrias russas já estão no desespero, e estão importando coisa de má qualidade da Coreia do Norte, então eles estão tendo grandes dificuldades com isso, porque cada uma vem com um peso diferente,
e daí na hora de fazer as contas fica muito complicado, né? Por que a gente não consegue atingir nada? Porque nós trouxemos 10 projéteis de 6 diferentes lugares. A quantidade de carga, a distribuição de carga em cada um deles é diferente. Cada cartucho tem o seu próprio cálculo de distância, ou seja, eles não conseguem atingir as coisas porque ficou complexo demais usar artilharia lá. Sinal de falha de logística russa nesse caso, né? E seguindo nessa linha do desespero russo, né, tem uma outra história aqui de um soldado russo sobre erros na guerra, né? Então ele traz aqui sobre os erros na guerra. Há não muito tempo atrás, o nosso comandante do batalhão foi substituído, né? O anterior era um tenente antes da guerra, um coronel e não sei o que lá, e foi substituído por um tenente de 25 anos de idade, um primeiro tenente de 25 anos de idade, né? O antigo comandante havia muitos problemas, particularmente na coordenação entre as unidades, que não tinha quase nenhuma. Nós esperávamos que isso fosse melhorar, mas no final das contas piorou a situação ali, né? E ele fala que as decisões do novo comandante foram para mover os morteiros mais perto da infantaria. Num primeiro momento, as vantagens eram óbvias. Isso aumentaria a precisão dos morteiros, reduziria o tempo para você disparar cada round, né, cada tiro de morteiro, e no final das contas teriam mais perdas inimigos. O que poderia dar errado, né? O problema é que existe uma dominância de drones inimigos, principalmente drones kamikazes. E uma bateria de morteiros acabou sofrendo suas primeiras perdas já quando estava antes de chegar na posição propriamente dita. Ou seja, no final das contas, os ucranianos visam muito os morteiros com os drones, e os morteiros, como tem muita munição perto, arrisca explodir e afetar o pessoal todo que está próximo, né? Ninguém da infantaria quer ficar perto da equipe de morteiro agora. No final das contas, houve um aumento enorme de mortes no batalhão dele devido a essa decisão, que era para ser uma decisão inteligente, uma decisão esperta, acabou ferrando com o pessoal todo, né? Aqui, ó, eles tiveram mais mortes nas últimas 3 semanas do que nos últimos 2 anos e meio. Ou seja, a falta de pessoal qualificado está causando problemas para os russos também ali, né? Bom, falando sobre a linha de frente aqui com os mapas do Polevolan, em Pokrovsk, mais um dia que os russos não conseguiram avançar, efetivamente os ucranianos conseguiram parar a ofensiva russa nessa região. Houve avanços aqui no sul, mas dentro daquela linha que a gente tinha falado, né? Já estava claro no mapa de ontem que os ucranianos estão esvaziando o pocket aqui de Nevelsky, né? Nevelsky é essa cidade aqui, é uma cidade que estava controlada pelos ucranianos ainda, um vilarejozinho, né? Não é uma cidade, um vilarejozinho que estava aqui, só que repara como havia um risco muito grande de cerco das tropas ucranianas, e como a gente já falou aqui, os ucranianos estão recuando as tropas dessa região, dá para ver o movimento de todas as tropas aqui, e evidentemente no que os ucranianos tiram as tropas daqui, os russos vão avançando nessa direção, né? Então isso daqui, é lógico, não estou dizendo que é uma coisa positiva, apenas que é uma coisa esperada nessa linha de frente aqui, né? Não tem outras mudanças significativas na linha de frente, continua os russos tentando tomar também Vuhledar, mas até aqui sem sucesso, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a entrevista que o Kirilo Budanov, né, que é o chefe da inteligência ucraniana, deu ontem. A gente falou um pouco sobre isso no vídeo de ontem, a gente falou que ele disse que a Ucrânia agora tem drones que atingem 1.800 quilômetros de alcance, né? Mas ele fala aqui também sobre como a ofensiva ucraniana em Kursk complicou os planos russos, né? Os russos continuam botando todas as reservas que eles têm adicionais ali na região de Pokrovsk, mas agora eles já estão atuando com cobertor curto, né? Já estão com aquela dificuldade de alocar tropas, né? E os ucranianos, por outro lado, têm uma grande quantidade de tropas reservas. Enquanto os russos estão tendo que economizar tropas ali, os ucranianos têm um monte de reservas. Então isso pode realmente facilitar as coisas mais adiante. Ele fala também sobre os foguetes Fateh 360, que a gente falou ontem, né? Os foguetes iranianos. Eu não creio que vai fazer nenhuma diferença. Esse caso aqui tá gerando uma comoção lá na Rússia entre os soldados russos, né? Esse rapaz aqui, ele é um latino-americano, não sei de que país da América Latina que ele é, e ele foi estudar na Rússia, né? E daí ele filmou ele comendo um monte de meninas russas lá, enquanto ele estava lá na Rússia, né? Tem vários vídeos e coisa e tal, e os soldados russos ficaram muito chateados com isso, né? Ficaram muito chateados mesmo,
Mas é aquele negócio, né? Tem aqui o vídeo dele com um monte de meninas russas e coisa e tal. O cara pegador mesmo, parabéns, né? Os soldados russos ameaçaram pegar ele na porrada e coisa e tal, né? É aquele negócio, né? Os soldados russos estão todos lá na linha de frente, as esposas, irmãs, filhas estão todas na retaguarda, né? Sozinhas, se sentindo solitárias, né? O rapaz foi lá e pegou todas elas, né? Mas, na verdade, no final das contas, essa história é isso daqui, ó. Olá a todos os latinos, venham aqui na Rússia, tá tudo genial aqui. Ou seja, no final das contas, o que ele está querendo fazer aqui é atrair os mamãe falei lá para a Rússia, entendeu? Os otários que acham que vai pegar mulher pra caramba lá, vai chegar lá na Rússia, vai ser colocado no uniforme e ser mandado para a linha de frente, né? Então eu torço mesmo para muito otário aqui na Rússia. Mamãe falei aqui, ó, tem a oportunidade aqui, ó. Segundo o cara, elas são fáceis aqui, ó. Segundo ele está dizendo aqui, são facinhas elas. Botou aqui a foto de mais de 300 russas que ele pegou. Ela fez um tour de blonde lá na Rússia, né? Só que, lógico, de novo, o que ele está fazendo? Ele está querendo atrair latinos para irem para a Rússia botar os caras na linha de frente, né? Então, tomara que atraia muitos otários mesmo. Eu vou ficar rindo daqui essa coisa toda, né? O cara claramente é um agente russo, é um agente de desinformação russo querendo atrair coisa lá. Mas o curioso é isso, né? Ele queria atrair os latinos para lá, acabou deixando os russos chateados pra caramba, bastante críticos desse tipo de coisa, né? Bom, e não é só essa tensão multirracial que está acontecendo lá na Rússia, também em Krasnodar Krai teve uma grande briga aqui entre pessoas muçulmanos e russos, né? Ali por conta de... Ninguém sabe como que começou essa briga. Foi uma discussão qualquer entre pessoas ali e de repente começou todo mundo brigar em linhas étnicas, né? Para você ver como é que a Rússia realmente tem muita tensão étnica ali na região, né? É um país muito fechado, é um país cheio de idiotas, né? Bom, falando sobre os vários depósitos de combustível que foram alvejados pelos ucranianos nos últimos dias, segundo o Chris O, pelo menos 100 mil toneladas de combustível russo foram destruídas nos últimos ataques de drones ucranianos, que foi ali em Proletarsk e Kamensk, né? Gastou um bocado de combustível e eram depósitos militares. Essas instalações não podem ser substituídas facilmente. Existem alternativas na região de Rostov, mas vai ser um custo muito mais alto, muito mais longe, né, para você transportar o combustível. Essas duas unidades tinham sido construídas em 1962 para o caso de uma guerra contra a OTAN, né? 62 foi a época da crise dos mísseis cubanos, né? Vocês lembram? E haviam tanques subterrâneos que teriam sido planejados nessas instalações para resistir a qualquer ataque, mas acabou que eles pararam com essa ideia de tanques subterrâneos, porque seria muito caro, e fizeram aqueles depósitos que vocês viram e que foram totalmente destruídos pelos ucranianos, né? A Lituânia bloqueou uma ponte que liga a Lituânia a Kaliningrado, botando dentes de dragão, né, aquelas piramidezinhas, e também minas, né? Ou seja, a gente está falando dessa região aqui, ó. Kaliningrado é esse exclave da Rússia aqui, e tem algumas pontes aqui com a Lituânia, e essa ponte particularmente foi fechada pelos lituanos com receio dos russos, né? É impressionante isso daqui, importante mesmo, a proteção do pessoal ali da Lituânia, né? A preocupação deles com uma possível invasão russa. Mas o pessoal da Lituânia pode ficar tranquilo, porque russos são muito burros. Isso daqui, você está vendo um pessoal, banhistas russos que estavam na praia de Sochi e aí encontraram uma mina, né? E acharam muito legal e decidiram arrastar a mina para o lado de fora, rolando ela sobre os detonadores, né? Crianças, não façam isso, tá? Essas minas, aquelas protuberâncias que você está vendo ali, que eles usaram para pegar e para mover, para gerar a mina, aquilo ali é o detonador, tá? Aquilo ali é para quando o navio pressiona aquilo ali, né? Detona a mina. É verdade, essa mina aparentemente está com defeito, está falha, né? Não explodiu, mas para uma mina dessa explodir é muito fácil. Qualquer coisinha pode explodir uma mina dessa, elas são altamente instáveis, né? E o pessoal rolando a mina em cima dos detonadores, né? Eu vou te falar um negócio, realmente o prêmio Darwin aqui caberia de forma perfeita para esse pessoal, né? Bom, olha só, tem uma matéria que saiu aqui no jornal argentino, eu vou falar sobre essa matéria em mais detalhes lá no canal Ancapsu, mas basicamente é o seguinte: o Brasil continua com seus vínculos políticos e comerciais com a Rússia, apesar do aumento da campanha de desinformação de Moscou. Na verdade,
apesar da investigação americana sobre essa campanha de desinformação que está chegando no Brasil, tá? Vocês lembram que foi desbaratado, né? Eu falei sobre isso alguns dias atrás, uma rede de influencers americanos de direita que estaria fazendo propaganda russa, recebendo dinheiro russo, né? E olha que coisa curiosa, né? O Tim Pool, nesse vídeo aqui dele, ele fala exatamente ligando. Vocês lembram daquele ataque terrorista que o ISIS fez no Crocus City Hall em Moscou, né? Aconteceu há um tempo atrás e não teve nada a ver com a Ucrânia, mas o Putin queria justamente jogar isso, né? E nas conversas que o Dodge americano conseguiu gravar, tem conversa gravada, tá, gente? Não é uma investigação totalmente etérea, não, tem um monte de evidências aí. Nessas conversas que foram gravadas, uma das orientações que eles passavam para os agentes de desinformação que estavam nos Estados Unidos era justamente para tentar associar esse ataque no Crocus City Hall à Ucrânia, né? E, de fato, o Tim Pool fez exatamente isso, ou seja, isso aqui é uma das indicações que eles têm de que o Tim Pool, no final das contas, estava obedecendo essas ordens dos russos, né? Eu imagino que eles vão tentar jogar agora tanto o pessoal da Tenet Media, obrigar eles a falar, a confessar alguma coisa, ou o próprio Tim Pool vão pressionar ele para fazer algum acordo e entregar o resto da galera, porque a verdade é, você tem evidências que eles encomendaram esse discurso e o discurso aconteceu no canal do Tim Pool, né? Uma coisa realmente impressionante isso daí. Nas gravações eles têm isso lá no Dodge, né? Mas além disso, aí também o Benny Johnson, né? Que muita gente estava falando que não, mas esse cara não é o Seth, não, esse cara é neutro, nunca falou nada contra a Ucrânia e coisa e tal. Não, a mesma coisa. Ele também falou sobre o ataque no Crocus City Hall poder ter sido coisa ucraniana, né? E não sempre foi do ISIS, todo mundo sabe que é do ISIS e coisa e tal. Quem queria espalhar a desinformação de que era um ataque ucraniano era justamente Moscou, né? Então, esse pessoal está enrascado porque as evidências são muito fortes sobre eles, né? Vamos ver até onde vai isso daí. Por enquanto, eles estão sendo ouvidos como vítimas no processo. São vítimas do processo, mas que tem evidências bastante críticas ali que podem colocar eles no olho do furacão nessa história, pode sim, né? Enfim, mas além disso, tem um outro caso que o Dodge está investigando também de canais, de sites que eram criados para desinformação russa, né? Sites que eram criados com aparência profissional, como se fossem jornais para fazer desinformação russa. E um desses canais foi registrado com telefones brasileiros lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, tem agentes, provavelmente agentes russos, aqui no Brasil, ajudando os agentes russos lá nos Estados Unidos a fazer essa campanha de desinformação, né? Realmente uma coisa impressionante o tamanho que está tomando esse escândalo que está acontecendo aqui, né? Quanto que a gente não tem de agente russo aqui no Brasil ajudando este pessoal? Realmente uma coisa impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.